Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre um clube de livros para quem é fã de clássicos. No final do ano passado, a editora Pedra Azul, ela fez uma alteração no clube que eles tinham de livro, que era bimestral e tal, que eles migraram e criaram um novo clube, que é o Clube Vitorianos. E eu comentei com vocês, inclusive, num dos lançamentos que eu tava com muita vontade de ler. Vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo para vocês conferirem. Eu falei de um lançamento de um escritor do Henry James, que eu fiquei muito fascinada quando eu li A Outra Volta do Parafuso, que eles anunciaram um novo livro dele, que era inédito aqui, que é o Americano e tal. Eu fiquei muito entusiasmada com aquele livro. E eu tava sempre assim, né, eles lançaram em novembro de 2024, então já estava indo para a quarta, quinta ali, edição da editora, só que eu já estava de olho em outros livros, né, que eles já tinham publicado. E aí eu fiquei assim, assino e tal, e vários de vocês falaram super bem. Eu já conheço a editora, tanto que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando minha coleção de livros que eu apoiei pelo Catarse da editora. Tem link aqui, vou deixar nos cards para vocês conferirem. Eu também tenho outros livros, e eu tô devendo essa coleção para vocês. Mas eu fiquei bem entusiasmada com todo o projeto, com toda a premissa. Pois bem, assinei. Então, eu vou fazendo esse vídeo pra gente conversar, pra tirar a dúvida de vocês. Eu vou tentar tirar todas as dúvidas possíveis aqui no vídeo, mas quaisquer outras que venham surgir, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, trocar ideias, tá bom? E eu vou falar, assim, de como está, né, no momento. Eu tô gravando aqui em maio de 2025, então tudo que eu mencionar aqui referente ao que já foi falado e tal. Provavelmente eles não fazem grandes alterações em relação a isso, mas deixando ciente disso. Então, eu fiz a assinatura agora em abril de 2025 para pegar o Americano do Henry James. E aí eu acabei adquirindo as caixinhas anteriores e eu vou mostrar para vocês. Então, tá faltando receber... Não, peraí, eu assinei isso. Eu assinei em março, então tá faltando a minha caixinha de abril ainda. E a de maio, claro, agora é no início, né, do mês, ainda não chegou. Então tá faltando a minha caixinha de abril e maio. Então mais na frente depois eu atualizo vocês e também outros vídeos de novos na estante e tal. Pois bem, o clube, o que consiste? O Clube Vitorianos, então é bom falar assim, no caso assim, é muito interessante para quem é fã de clássicos. Não indicaria talvez para quem quer começar a ler clássicos, porque vão trazer aqui obras inéditas. A ideia do clube é o seguinte, trazer obras inéditas ou que ainda não estão mais, os livros não estão mais em circulação, para eles publicarem. A editora tem já essa ideia quando faz publicações via Catarse, quando eles publicam livros na própria linha editorial deles, da editora da Pedra Azul, mas o clube é bem focado nisso, em livros inéditos ou que já não estão em circulação há muito tempo. Então, esse interessante do clube é porque você não vai pegar um livro ali e que você já tem, né? Porque como pelas referências aqui, praticamente impossível você já ter esses livros. Então, isso fica muito interessante. Agora, para quem quer começar a ler clássicos, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem outras dicas que talvez seja mais interessante, mas aí quando você tiver já, eu gosto muito desse estilo e tal, gosto de ler, aí vocês podem migrar. Mas também, isso aqui é algo que eu acho, tá? Minha opinião, porque são livros talvez que não são tão falados, livros clássicos já são menos falados, então são livros, não é que são menos falados, é porque eles não são publicados, então não tem uma grande quantidade de pessoas falando. Mas a ideia é o seguinte, então o Clube Vitorianos, porque eles vão publicar livros majoritariamente da época vitoriana, só que eles também vão publicar livros georgianos, né, e também alguns livros ali do século XX. Então esse que é o foco ali dos livros publicados. Então quando a gente fala de época vitoriana, pensa em escritores como George Eliot, Charles Dickens, que inclusive é o primeiro livro do clube deles, que eu achei muito boa escolha para começar. Então muita gente entrou no clube justamente porque foi Charles Dickens. Então são grandes escritores como Wilkie Collins também. Então quando a gente pensa em período vitoriano, era vitoriana, são esses escritores grandiosos que têm várias obras. Algumas delas mais famosas são até, inclusive, uma ou outra publicada por outras editoras, como Muriel Mart, como a Muriel Mart, né, da George Eliot, e A Mulher de Branco, do Wilkie Collins, por exemplo. Alguma outra editora acaba publicando. Normalmente é Martin Claret que traz isso. Então, a Pedra Azul, ela é ótima para cobrir essa grande lacuna que tem no mercado editorial. Então, eu super, assim, gosto bastante do trabalho da editora. Eu sempre gosto de prestigiar, de apoiar os trabalhos e tal.
E essa é falando assim do clube. Os tipos de planos que ele tem no momento você pode assinar pelo plano e-book, então você tem acesso a 3 formatos do digital, né? Que é o PDF, MOB e EPUB. Você também tem o plano mensal e tem o plano aí anual, né, que tem fidelidade, mas aí tem mais vantagens, porque você, além de ter o livro físico, receber na caixinha que eu já vou mostrar para vocês, você também recebe o acesso aos livros de forma digital também, e tem a possibilidade de fazer aquisições na lojinha do clube. Então foi a escolha que eu fiz justamente para adquirir edições antigas. Então são esses 3 formatos. Para mais detalhes, recomendo que vocês entrem no site do clube. Vou deixar aqui no box de informação outras características também para vocês conferir e o link para vocês acessarem para depois assinarem e tal, e tirarem dúvidas também de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como que vem a caixinha do clube, a VitoBox, tá? Então ela vem toda bem pensada, bem toda trabalhada. E quando você abre, é assim, tá? A característica. E o que vem dentro, tá? Então vou mostrar para vocês como é que vem. Vem sempre uma cartinha, né? Vem sempre um envelope. E tudo, assim, tudo são detalhes, tudo para você deixar bem imersivo, assim, nesse ambiente vitoriano, nesse ambiente da leitura. E aí você tem aqui, deixa eu mostrar a primeira obra, que então vai fazer muito sentido, né? Então, aqui tem o livro, também sempre muito bem embalado. Aqui lembrando que eu já abri o livro, então ele vem sempre lacrado e também em plástico bolha, super bem protegido. Além disso, vem um cheiro delicioso aqui, maravilhoso dentro da caixinha. Então a caixinha é assim, bem bonita, tá? Vou mostrar pra vocês. E o livro, então, ele vem nesse papel aqui também, tudo bem pensado, bem trabalhado, muito bonito. E aí, pois bem, o primeiro livro aqui é Barnaby Rudge, do Charles Dickens. Mas daqui a pouco vamos falar dos livros separadamente, tá? Mas mostrando então pra vocês como que vem. Vem o envelope, tá? E aí aqui nesse envelope você vai ter acesso, então, à cartinha da editora falando mais da obra, o porquê da escolha. É sempre assim, tudo muito bem cuidadoso e feito pela Shirley e por toda a equipe. Vem também marcadores, tá? Em relação ao livro, claro. Então, combinando com a contracapa, combinando com a lombada, com a folha de guarda também. Então, sempre muito bem caprichado. Esse aqui é de Barnaby Rudge, tá? Então, o corvo aqui é igual a lombada. Então, todos os detalhes aqui. E também vem um postal, já caiu aqui o pin. Vem um postal também muito bonito, sempre com alguma referência à guarda, alguma ilustração do livro. E também vem um pin colecionável. Deixa eu aqui mostrar pra vocês. E aí vocês vão entender daqui a pouco o porquê vem esses pins. Então toda a caixinha vem isso. E também, como eu disse pra vocês, quem tem acesso ao plano anual aí, você também tem acesso ao e-book. E então, o primeiro livro do clube que eles lançaram foi Charles Dickens, né? Então foi Barnaby Rudge. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele é inédito aqui no Brasil. Esse não é no que está em pouca circulação, ele é inédito, se eu não me engano. Então vamos lá, olha a capa aqui, que é um corvo aqui, que tem a ver com a história. Então sempre vai ter elementos que tem a ver com a história, de alguma forma, tá? Tem alguma explicação. A lombada, então essa aqui foi a edição que apareceu em novembro de 2024. A lombada muito bonita. Então arredondada, costurado. Vou mostrar aqui pra vocês como é que fica aqui também. Que eu sei que todos vocês têm essas dúvidas também. Atrás, né, a contracapa com a sinopse aqui, que eu já vou falar com vocês. E a folha de guarda. Muito bonita, sempre colorida também. E tudo a ver com a história. O livro, ele vai possuir ilustrações, se tiver ilustrações originais, que, se eu não me engano, é o caso desse aqui, tá? Do Barnaby Rudge. Então, normalmente os livros do Dickens, eles têm ilustrações originais. Então, quando tem, eles vão trazer isso. Então, é sempre muito bem trabalhado. Um trabalho realmente bem primoroso da editora. Muito lindo. E aqui a outra folha de guarda, né? Sempre combinando aqui com os elementos. Pois bem, essa história é a seguinte. Publicado em 1841, Barnaby Rudge é o primeiro romance histórico de Charles Dickens. Ele iria escrever um outro romance histórico lá em Um Conto de Duas Cidades, tá?
Ambientada durante os motins anticatólicos de 1780. A obra oferece um retrato incomparável do pânico gerado por uma multidão enfurecida, visto através dos olhos dos indivíduos envolvidos na desordem. Entre esses personagens estão Emma, uma católica, e Edward, um protestante, cuja história de amor proibido é central para a trama, e Barnaby, um jovem simples cujo destino se entrelaça com o de um assassino misterioso, e cujo corvo de estimação, Grip, simboliza a inocência e o poder místico. O romance narra as experiências de pessoas capturadas pela violência irracional da multidão. O perigoso apelo de Lord George Gordon aos preconceitos religiosos antigos se entrelaça com o mistério do assassinato do pai de Emma, que parece envolver o ingênuo Barnaby. A busca pelo assassino e seu vínculo com os tumultos colocam a vida de Barnaby em risco. O clímax da história culmina na devastadora destruição da prisão de Newgate pelas hordas enfurecidas. As descrições vividas destes tumultos são algumas das mais poderosas na obra de Dickens. Barnaby Rudge proporciona um retrato marcante de como indivíduos como Barnaby, de mente ingênua e infantil, eram tratados na era vitoriana. Então, esse aqui é um grande romance histórico do Dickens, que nós não tínhamos, e a Pedra Azul, por meio do Clube Vitorianos, traz esse livro como a primeira publicação aí do clube. Então, realmente, foi uma escolha muito bem acertada, tá? Então, é esse aqui o primeiro livro do clube, que eu fiquei bem empolgada, mas eu fiquei me segurando para não assinar e tal. Mas, realmente, muitas pessoas se renderam, porque Dickens é sempre maravilhoso ter. Né? Então, este é o livro. Pois bem, então o segundo aí foi o de dezembro, foi esse livro aqui, Noite e Manhã, de Edward Bulwer Lytton. Então, esse é o livro aqui, verde, muito bonito. Tá, as escolhas de capa, aqui a lombada para mostrar para vocês, sempre muito também com os elementos que tem a ver com a história, aqui a contracapa, tá, e por dentro, como é bem bonito também, olha, gente, é apaixonante assim, dá para ficar babando bastante tempo, então eu vou mostrando aqui para vocês os detalhes, vou lendo aqui para vocês, olha aqui ó, o aristocrata Philip Beaufort, para não perder sua herança, casa secretamente com Catherine Morton, a filha de um comerciante. Infelizmente, justo quando o tio rico finalmente morre, Philip cai do cavalo e tudo vai para o seu irmão Robert, que, para benefício próprio, escolhe não acreditar no casamento. Catherine recorre à justiça, mas nada pode ser provado. O vigário que fez o casamento está morto. A primeira testemunha está morta, a segunda sumida, o registro de casamento destruído e a copa desaparecida. Catherine, viúva, morre sem conseguir provar que era casada e seus filhos, Philip Jr. e Sidney, ficam órfãos. Sidney é criado por um antigo apaixonado por Catherine e Philip cai no mundo, cheio de ira, jurando vingança ao provar que é o verdadeiro herdeiro. Philip volta anos depois e se apaixona por sua prima Camila, a filha de Robert. Casando-se com Camila, ele poderia ficar com a fortuna do tio, mas havia um empecilho. Camila e seu irmão Sidney estavam apaixonados. Então, parece bem interessante, bem assim, sabe, com reviravoltas e tal. Então, Noite e Manhã aqui. E aqui por dentro, mostrar aqui pra vocês. Também tem, pra falar pra vocês, olha, também tem sumário, vou mostrar aqui. Tem também aqui sempre uma introdução da editora, falando, contextualizando a obra, falando dos personagens. Sempre tem um grande, assim, uma boa introdução ali, que é um bom material ali para ambientar ali a leitura, tirar algumas dúvidas, é bem interessante. Tá, então, é um livro normal. Os livros que também eles publicam são livros grandes, tá? São livros em torno de 400 páginas. Esse aqui, por exemplo, tem 500 e poucas páginas. A ideia do clube, então, é trazer realmente livros maiores. Então, mostrando aqui esses dois, então, em volta de 500, 600 páginas. Nunca vai ser uma coisa tipo 200 páginas. E caso eles tenham interesse, aí vocês podem perguntar, mas e se quiser trazer um livro, um conto aí de um escritor, ou livros mais curtos? Então eles vão trazer por meio de coletânea. Então vai ser uma publicação com outras obras do mesmo escritor, então obras menores. Então eu vi um comentário, inclusive, tirando essas dúvidas, né? Se quiser trazer uma obra do Wilkie Collins ou contos do Dickens, então vai vir mais de um numa edição só, no formato de coletânea. Então é bom tirar essa dúvida, né, de vocês, porque pode ficar isso, se não vai ter um outro livro também de grande interesse aí, que não vai ser publicado pela editora justamente por ele ser menor. Então, esse aqui veio
nessa cartinha aqui, né, nesse envelope. E a mesma coisa que eu disse pra vocês, vem a cartinha, tá? Vem os marcadores. Vou mostrar aqui, ó, os marcadores. Sempre marcadores aqui. Que é ótimo, né, pra combinar com a leitura. Vem um card, que eu também adoro usar como marcador também, então, enfim, dá pra enfeitar, dá pra fazer vários usos aí. E também vem mais um pin, que até o final do vídeo eu vou mostrar pra vocês pra que eles vão... O que tem além desse pin aqui, bem interessante, tá? Então vem esse pin aqui, esse bottom, na verdade, né? Com a capinha do livro, que é a coisinha mais fofa. Depois, então, o primeiro livro é de 2025, né? Então esses dois livros foram de 2024, o primeiro livro de 2025, então foi... É isso, se eu não me engano, isso. Autocontrole, da Mary Burton. Então é esse livro aqui, que já adianto, fãs de Jane Austen vão gostar bastante, porque tem a ver aqui que é um livro que a Jane Austen estava querendo muito. Então aqui a capa do livro, deixando para vocês, a lombada, também, a contracapa, e por dentro aqui, a folha de guarda aqui. Então, olha aqui, ó. Publicado entre 1810 e 1811 e ansiado por Jane Austen, narra a história de Laura, que é perseguida pelo implacável e desagradado... Publicado entre 1810 e 1811 e ansiado por Jane Austen, narra a história de Laura, que é perseguida pelo implacável e desregrado coronel Hargrave, um libertino que se dizia apaixonado por ela. Quase uma releitura do aristocrata libertino Robert Lovelace de Clarissa de Richards, cujas intenções de um ou do outro eram previsivelmente menos que honrosas. No caso da obra de Brunton, Laura aceita se casar com Hargrave, porém estipula um prazo de 2 anos para que ele se regenere. Mas antes que o prazo termine, ela acaba conhecendo outro cavaleiro, e na comparação enxergou que a honra que faltava do primeiro. Uma evidência da leitura desse livro por Jane Austen está na carta que ela envia para sua irmã Cassandra em 30 de abril de 1811, durante uma das suas visitas a seu irmão Henry em Londres, em que ela fala de seu cotidiano na grande cidade. Entre os comentários de Jane está a menção a um livro que ela procurava, mas que estava esgotado temporariamente. Tentamos conseguir self-control, mas em vão. Eu gostaria de saber qual é a sua estimativa, porém sempre tenho medo de achar um romance inteligente demais e de ver minha própria história e meus próprios personagens já antecipados. Então, esse aqui é um livro que a Jane Austen queria muito conseguir e estava esgotado, então ela estava louca atrás desse livro. Então, amantes aí de Jane Austen, isso aqui é um prato cheio, com certeza. Então, tem essa edição lindona. Então, esse aqui veio com outra cartinha, é claro, tá? Outro envelope, eu falo que é carta, mas envelope, né? Então vem a cartinha da editora, como sempre, o card, tá? Que tem a ver com mostrando a folha de guarda, na verdade, né? E marcadores. E também mais um pin aqui, que é a capinha do livro, né? Também fazendo referência aqui ao livro. E aqui depois nós temos o livro, então, de fevereiro de 2025, que é Aurora Floyd, da Mary Elizabeth Brandon. Então esse aqui eu achei a capa lindíssima, até porque eu gosto muito desse ambiente aqui de animais e tal. E essa edição veio uma coisa diferente também, que veio um fitilho. Então ficou algo diferente. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Um fitilho bem bonito aqui, combinando. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O fitilho, tá? Então vem um fitilho aqui na obra. Esse aqui foi o único que veio até então, tá? Então tá, espera aí, acho que eu me atrapalhei aqui, ó, mostrar a capa. A contracapa aqui. A lombada. Tá vendo? E a folha de guarda. Olha que linda. Muito linda essa aqui, eu fiquei bem apaixonada mesmo. Esse aqui, se eu não me engano, que eu li alguma coisa, o Tolstói já leu e ficou muito interessado. E ele gostava muito dessa escritora. Alguma coisa eu li a respeito disso. Me corrijam se eu estiver errada, né? Então, olha aqui, ó.
Aurora Floyd é a única filha e razão de viver de um velho e rico banqueiro, portanto, mimada. Ela é um espírito livre que ama cavalos e cachorros, as pessoas simples e a natureza. Uma violenta discussão a coloca contra o pai quando ela retorna de um longo passeio a cavalo com seu cavalariço. No mesmo dia, o cavalariço foi despedido e no outro, Aurora foi enviada para o internato feminino em Paris para completar sua educação. Nós encontraremos um ano depois, quando Aurora retorna para Felden Woods, a propriedade rural de seu pai. Reconciliada, porém muito diferente, marcada para sempre com a tragédia que é escondida do leitor. Não somente do leitor, mas também do orgulhoso e do correto capitão Talbot Bulstrode, herdeiro do Sir John Walter Bulstrode, baronete do castelo de Bulstrode na Cornualha, que se apaixona por ela, assim como também Mr. John Mellish de Mellish Park, Yorkshire, outro pretendente apaixonado. Mas o segredo de Aurora pode afastar todos que ela ama. Quando o corpo de um homem é descoberto em Mellish Park e Aurora é acusada de assassinato, seu silêncio ameaça ser fatal para ela e toda a família. Então isso aqui tem alguma coisa de suspense e tal. Esse aqui já fiquei assim me coçando para assinar. Então assim, já começou, né? Dickens, aí vem aquela coisa de Jane Austen, referência a Jane Austen. Aí depois esse livro aqui, que também é um queridinho do Tolstói. Então assim, já fiquei assim muito empolgada em fazer a assinatura do clube. E também então veio o envelope, que vem então a carta aqui da editora falando da obra e tal. O cardzinho aqui, também, bem bonito. Marcadores. Peraí, que veio junto outra coisa. Os marcadores aqui, tá? E também veio... Nesse aqui vieram 2 pins, tá? Na verdade, porque houve algum problema, algum atraso. Não, acho que veio algum problema na edição e aí demorou um pouco porque eles imprimiram, alguma coisa assim. Então veio este pin, tá? Com a capinha também do livro, tá? Sempre vai ser isso, sempre combinando. E também veio esse outro, uma fofura, que vem Vitorianos. Então agora vamos ao livro que me fez, então, assinar realmente. Falei, não, agora realmente não tem como, porque depois eu vou ficar sem esse livro e tal, não sei. E tem outros livros que estão aumentando a quantidade de livros que eu estou desejando. E depois vou ter que comprar muitos livros de uma vez na lojinha do clube. E já estava sabendo que de repente vai diminuindo os estoques de Barnaby Rudge e tal. Pois bem, resolvi assinar então por conta, como eu falei pra vocês, de Americano, de Henry James, porque a outra Volta do Parafuso foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Falei disso em um vídeo aqui do canal. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. E eu fiquei muito assim fascinada com o estilo de escrita do Henry James, aquela coisa de você ter que, sabe, o leitor ter que fazer aquele trabalho de entender e fazer as suas próprias inferências ali. Então, pois bem, o Americano, e achei essa capa aqui também lindíssima. Assim, eu não sei falar qual é a melhor capa aqui. Depois vocês comentem aqui qual é dessas capas aqui. Ou também quem já recebeu as outras edições aí, as lançadas aí. Qual a mais bonita pra vocês? Qual a edição mais bonita? Eu realmente não sei dizer pra vocês. Então, temos aqui o Americano com essa capa lindíssima, esse azul. Temos aqui a contracapa, a lombada aqui também. Sempre tudo arredondado, tá vendo, gente? Muito bonito. Aqui a folha de guarda, olha, tudo muito assim, muito bem trabalhado, tá vendo? Tudo combinando, assim, contando elementos da história. Então a capa aqui, a lombada, a guarda colorida, então sempre contando alguma coisa da história. Então não estão assim só por estar, tem alguma referência aqui, então vocês vão ter alguma coisa assim da história em si. Então aqui, ó, o Americano. Christopher Newman é um milionário americano de 36 anos que construiu sua fortuna com esforço e dedicação, tornando-se um autodidata em meio ao trabalho árduo. O romance se inicia em Paris, onde Newman decide aproveitar um ano sabático para enriquecer sua cultura, explorar o mundo e, quem sabe, encontrar uma bela mulher para se casar. É então que ele conhece a encantadora aristocrática Claire por meio de uma amiga em comum e se vê profundamente apaixonado por ela. Entretanto, a família de Claire, uma das mais antigas da Europa, se opõe à proposta de casamento, levando Newman a um dilema inesperado. Ao descobrir o segredo sombrio do passado dos Belaird, ele se vê diante de uma difícil escolha. Deve revelar a verdade, se vingar ou buscar o amor, apesar das adversidades. Com uma narrativa que mescla comédia social, romance melodramático e um olhar incisivo sobre a sociedade da época, a obra inaugural realista de Henry James cativa ao explorar os conflitos entre amor, classe e moralidade. Então, muito interessante, deve ficar bem assim,
Ai, não sei se eu me encantei por causa da sinopse, porque era em James e tal. Pois bem, aí veio a aquisição que eu fiz e foi né? E aí realmente eu falei, não posso perder isso. E muitos de vocês também comentaram no vídeo e tal, e empolguei e tal, e realmente fiz a assinatura do clube. E aqui, então, a cartinha, aí vem o card, né? Os marcadores, também, como eu disse pra vocês, com os elementos que aparecem, né? O escritor aqui, e elementos que apareceram já na guarda, na lombada. Então, tudo conversando muito bem. Então, realmente são escolhas muito, assim, bonitas que a equipe ali, artística, toda a equipe editorial faz. E aqui, então, o americano do R. James. E aí eu falei pra vocês que tem uma explicação desses bottoms, então eu vou mostrar pra vocês que quem assinava ali no primeiro mês ganhava a bolsinha, mas também quem assinar depois tem como adquirir a bolsinha aí mais tarde no clube, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, aqui é o Vitorianos, as histórias movem o mundo. Então, eles colocaram aqui espaços para você justamente colocar o seu pin aqui, preenchendo aqui ao redor. Então, vou mostrar para vocês a ideia. Então, essa aqui é a bottom bag da editora, tá? Então, vou botar aqui em cima, não é o lugar certo aqui, né? Que a ideia é colocar da forma como fica. Então, ir colocando quando for chegando. Então, vai preenchendo aqui a bottom bag. Então, essa aqui é a ideia de colocar esses pins aqui e veio aqui para utilizar. Então, fica bem interessante mesmo. Vai contando a história aqui quando for lendo e tal. Então, achei um trabalho muito diferenciado, muito bacana, muito bem pensado em cada detalhe aí. Então, quero que vocês comentem aqui, conversem comigo qual desses livros aqui, se vocês já leram, se vocês ficaram interessados aí, qual a partir desses títulos aqui mais despertaram interesse, se estão pensando aí em conhecer o clube, de assinar aí, o que vocês acham, se também estão empolgados com isso. Então, gostaria de saber a opinião de vocês também, vai ser ótimo a gente trocar essas ideias. E aí, então, como eu disse para vocês, está faltando, então, o meu livro de abril, né, que ainda não chegou. Demora, às vezes, um pouquinho. E o de maio ainda, claro, estamos no início de maio. Então, vai atrasar um pouquinho que eles anunciaram, porque houve um problema na capa. E o de maio, eu já lembro o nome de cor aqui rapidamente, que é o Armadale, do Wilkie Collins. Wilkie Collins, um grande escritor vitoriano. Então, são esses títulos aí que vocês vão encontrar, vocês vão receber de escritores nesse estilo. Então, é um trabalho realmente muito bonito, muito bacana que a Pedra Azul tem feito. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também como que ficam os livros juntos, né? Tá aí na foto de capa, mas mostrar como eles ficam bem bonitinhos juntos, no sentido para quem gosta de saber, né? Como eles ficam na estante e tal. Se vocês vão manter os livros do clube juntos, ou, por exemplo, Charles Dickens vai ter aquela parte separada, né? Porque Charles Dickens, né, cada editora traz um livro. A Pedra Azul tem mais livro, tem bastante livro do Dickens publicados. Então eles ficam assim, que é a coisa mais linda, né? Então realmente tá um trabalho maravilhoso. Parabéns para toda a equipe. E tô muito feliz, então, de fazer parte aí do clube. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado bastante dúvidas de vocês. Depois, deixa aqui nos comentários se vocês já são assinantes, se vocês pretendem se tornar, o que vocês acharam, se vocês estão empolgados com esses títulos. Então, lembrando sempre, né, que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.